Meus caros irmãos e amigos, alunos e professores da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, eu quero cumprimentar a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Estamos felizes porque chegamos à última lição do quarto trimestre de 2022, no qual estudamos sobre a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel, ou no livro do profeta Ezequiel. Eu fico grato a Deus por podermos estar com vocês durante todo este ano, transmitindo para você esse conteúdo precioso que vem na nossa revista, a fim de que o professor tenha subsídio e a fim de que o aluno vá mais preparado para participar ativamente da lição, que não seja aquele aluno que só escuta a fala do professor, mas que colabore com o mesmo e também faça com que haja um dinamismo no momento da exposição da palavra de Deus em classe. Este é um momento também de festas e eu quero desde já desejar a todos vocês um final de ano abençoado. Que Deus possa nos dar no ano de 2023 maiores oportunidades para servir a Ele e assim continuarmos cumprindo a nossa missão. Eu quero agradecer a você que está conosco em nosso canal e quero pedir que continue orando por nós e nos incentivando também, fazendo o quê? Compartilhando este vídeo com outros professores e outros alunos, a fim de que também tenham as informações que nós passamos aqui e você, assim fazendo, estará nos ajudando a alcançar ainda mais pessoas neste Brasil e quem sabe até mesmo fora dele. Vamos orar nesse momento ao Senhor para pedir a sua direção em tudo que iremos falar e que o Espírito de Deus possa nos inspirar e você possa, meu querido irmão e irmã, receber a palavra de Deus como instrução e, acima de tudo, como algo que venha fazer a diferença em nossas vidas. Oremos ao Senhor. Pai, no nome de Jesus te agradecemos a oportunidade que temos de estarmos mais uma vez através deste canal, transmitindo a teus filhos o conteúdo que será estudado no próximo domingo. Deus, venha nos abençoar a cada lição, venha nos dar inspiração, direção, Senhor, naquilo que iremos falar, a fim de que possamos promover a edificação, o crescimento do reino de Deus. Assim oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então, irmãos, começar a nossa aula e sempre começamos com o nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 11, versículo 9, que diz: Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Repetindo, não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías capítulo 11, versículo 9. Prosseguindo, a nossa verdade prática diz o seguinte: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó governa soberanamente o seu povo. Ele está no meio do seu povo. Repetindo, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó governa soberanamente o seu povo. Ele está no meio do seu povo. Vamos então à leitura bíblica em classe que se encontra no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 48, versículo 30 a 35. São os últimos versículos deste maravilhoso livro que estudamos durante todo esse trimestre que nós estamos terminando exatamente nesta última aula, na 13ª lição. Vamos então à leitura. Diz assim a palavra do Senhor: E estas são as saídas da cidade, desde a banda do norte, 4.500 medidas. E as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel. 3 portas para o norte, a porta de Ruben, uma, a porta de Judá, outra, a porta de Levi, outra, da banda do oriente, 4.500 medidas, e 3 portas, a saber, a porta de José, uma,
a porta de Benjamim, outra, a porta de Dan, outra. Da banda do sul, 4.500 medidas e 3 portas. A porta de Simeão, uma, a porta de Issacar, outra, a porta de Zebulon, outra. Da banda do ocidente, 4.500 medidas e as suas 3 portas. A porta de Gade, uma, a porta de Azer, outra, a porta de Naftali, outra. 18.000 medidas em redor. E o nome da cidade, desde aquele dia, será O Senhor está ali, que é o título da nossa lição. Vamos então aos objetivos da nossa lição. Primeiro, apresentar a cidade de Jerusalém no milênio. Segundo, elencar o nome das 12 tribos no milênio. Terceiro e último, mostrar que a expressão "O Senhor está ali" é o novo nome da cidade. Vamos então para a nossa introdução. Diz assim o nosso comentarista: vimos na primeira lição do trimestre que o livro de Ezequiel antecipa a tradição apocalíptica das Escrituras. O livro de Ezequiel começa com a visão da glória de Javé e conclui com a descrição da glória de Deus na Jerusalém glorificada. Não é possível compreender o livro de Apocalipse sem os oráculos de Ezequiel. Encontramos abundantes dados cruzados nesses 2 livros e ambos são revelações sobre o fim dos tempos. A presente lição encerra o trimestre estudando os aspectos da Jerusalém do milênio. Na verdade, o livro de Ezequiel faz um fechamento a respeito de como será a Jerusalém durante o período conhecido como milênio. E nós temos então uma descrição detalhada do templo, nós temos uma descrição de como será a restauração de Israel como nação, mas além disso, teremos novamente a distribuição das tribos na Palestina, terra que o Senhor deu a Israel. E esta lição é importantíssimo você, caro professor e aluno, prestar bastante atenção, porque nós traremos aqui mapas que mostram como está descrito no livro de Ezequiel, onde estarão as tribos de Israel durante o milênio. Portanto, fique atento aí, porque teremos gráficos e imagens que vai ajudar você, caro professor, a entender a lição e a transmiti-la. Vamos, portanto, ao primeiro tópico da nossa lição, sobre a cidade. Antes do primeiro item do primeiro tópico, nós temos o seguinte: há certa similaridade entre a visão de Ezequiel e a do apóstolo João no livro de Apocalipse, na linguagem e no conteúdo. Mas é importante que os crentes saibam distinguir a diferença entre Jerusalém do milênio da nova Jerusalém do mundo vindouro. Nós temos então uma Jerusalém que descerá dos céus e nós temos uma Jerusalém que será restaurada aqui na terra. Ora, há muitas diferenças entre essas 2 cidades. E isso deve ser observado com bastante cuidado para não cometermos equívocos. E eu quero mostrar a principal, se não a maior, diferença entre a cidade de Jerusalém terrestre e a cidade da nova Jerusalém que desce dos céus. Diz assim a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 21, versículo 22. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Esta é uma grande distinção que eu quis trazer para você, meu amado irmão. Não está na revista, mas nós trouxemos para você que deseja transmitir para os seus alunos as diferenças. E eu destaco esta: enquanto no milênio haverá a restauração do templo, na cidade que desce do céu, na Nova Jerusalém, não há templo. Continuemos. Primeiro item do primeiro tópico. E estas são as saídas da cidade.
Apesar de o nome da cidade não ser mencionado, o contexto deixa claro que se trata de Jerusalém. O termo hebraico para saídas, que é Totsaot, aparece apenas uma vez em Ezequiel e é usado no livro de Números com o sentido de limites, extremidades. Como o profeta usa outra palavra para saídas, muitos expositores do Antigo Testamento acham que saídas, apesar de semanticamente correta, não se ajusta bem no presente contexto. A ideia, segundo alguns, seria: estas são as extremidades da cidade, mas saídas é a forma familiar e mais tradicional mantida na Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, e nas nossas versões atuais da Bíblia. Ora, estas são as saídas da cidade. O que entendemos quando lemos isso é que nós temos ali os limites. Nós temos ali as portas que estarão servindo de proteção, que estarão servindo também de separação, porque portas fala de separação, portas também fala de santidade, e é isso que nós vamos mostrar a você daqui a pouquinho. Enfim, estas saídas têm a ver com limites, com a separação que haverá entre o povo que habitará a terra e aqueles que irão adorar a Deus no Santo Templo, no Monte Santo, como lemos aqui em lições anteriores. Prossigamos. Formato da cidade é o segundo item do primeiro tópico. A descrição da cidade de Ezequiel revela ser ela quadrada. E nessa visão suplementar, o profeta fala de 4 lados, descritos no sistema horário: norte, leste, sul, oeste. Um tipo da Nova Jerusalém. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 16, nós vemos isso. A extensão de cada lado é de 4.500 medidas, ou 2.250 metros, segundo a Nova Almeida atualizada. A cidade de Jerusalém nunca teve a sua área territorial quadrada e nem a sua arquitetura em nenhum período histórico. O que o profeta está revelando é algo novo até então. É uma figura da Jerusalém do mundo vindouro. Ou seja, meus amados irmãos, nós teremos uma Jerusalém celestial e teremos uma outra Jerusalém na terra, e uma será o reflexo da outra. Uma será similar à outra. Isso mostra o quê? Que céu e terra serão uma mesma grei. E como já dissemos aqui, a grande diferença é que nós habitaremos na Jerusalém celestial, na Nova Jerusalém. E aqui estarão aqueles que se converterem durante o milênio e que assim vão permanecer na terra por toda a eternidade. E nós estaremos para sempre com o Senhor. Assim, resumindo, o formato da cidade seguirá o modelo da cidade celestial. Prossigamos. Terceiro item do primeiro tópico: as 12 portas. A Jerusalém histórica do período de Ezequiel e Jeremias possuía pelo menos 6 portas, segundo o livro de Jeremias: porta do povo, porta do sol, porta de Benjamim, porta da esquina, porta dos cavalos, porta do meio e porta entre os muros. O leitor da Bíblia identificará estas portas no livro do profeta Jeremias. Vamos prosseguir. A torre do templo de Marduk, deus dos babilônios, Etemananki, tinha um recinto quadrado cujo acesso era por 12 portas. Ezequiel reconhecia sua cidade de origem. Talvez conhecesse também a torre de Marduk em Babilônia, pois vivia entre os exilados. Agora veja o que diz a tela seguinte, meus amados irmãos. A origem do formato e das portas é o item número 4. Deus é a fonte da revelação e da inspiração da visão da mensagem de Ezequiel. Não se pode admitir que o profeta se inspirou num templo pagão, pois
os oráculos entregues ao profeta, seja por imagem ou som, ou seja, visão ou palavra, vieram de Javé, vieram do Deus Jeová. Apesar de ser literal pela descrição da cidade, ela é uma figura da Nova Jerusalém, cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus. Por que Ezequiel se inspiraria na cidade de Babilônia? Isso não faz sentido. Até porque o número 12 é significativo para nós, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E como o comentarista diz, jamais Ezequiel tomaria por referência algo vindo do mundo idólatra. Pelo contrário, Deus é santo e ele, desde o tempo do tabernáculo, ele estabeleceu tudo minuciosamente, as ofertas como deveriam ser oferecidas, os dias santos, tudo foi estabelecido pelo Senhor e não será diferente durante o milênio. Ele estará governando e é inadmissível pensar que Ezequiel naquele momento ia tomar como referência um templo pagão, tendo o Deus Todo-Poderoso falando com ele, dialogando com ele, revelando-lhe as suas promessas, revelando-lhe os seus planos para o futuro da nação de Israel. Prossigamos. Eu quero mostrar para você nesta tela, não está na nossa lição. Chamo a atenção do professor e do aluno para isso. Não está na nossa lição. É um acréscimo para você. As 12 portas de Jerusalém no tempo de Neemias. As 12 portas de Jerusalém no tempo de Neemias. Eu fiz questão de frisar para você que quando falávamos aqui das portas, essas portas foram extraídas do livro do profeta Jeremias. Agora veja que interessante, quando vemos o livro de Neemias, nós encontramos 12 portas. Então as 12 portas que Ezequiel fala no seu livro não é nada estranho, pelo contrário, é algo comum no texto sagrado termos esse número 12. E também vemos, após o retorno de Judá para a sua terra, para a Palestina, Neemias e seus companheiros edificando o muro e colocando de volta as portas. A porta das ovelhas, Neemias 3.1. A porta do peixe, Neemias 3.3. A porta velha, Neemias 3.6. A porta do vale, Neemias 3.13. A porta do montouro, ou do lixo, Neemias capítulo 3, versículo 14, a porta da fonte, Neemias 3,15, a porta das águas, Neemias 3,26, a porta dos cavalos, Neemias 3,28, a porta oriental, Neemias 3,29, a porta da guarda, Neemias 3,31, a porta de Efraim, Neemias 12,39, e a 12ª porta citada, a porta do gado, Neemias capítulo 12, versículo 39. Então, nós temos relatadas estas portas no livro de Neemias. Portanto, não é de se estranhar que Ezequiel ele fale de 12 entradas, de 12 portas, e cada uma delas sendo conhecidas pelo nome das tribos de Israel, as 12 tribos que falaremos muito sobre elas nesta lição. Prossigamos e vamos para o segundo tópico da nossa lição, sobre o nome das 12 tribos. Os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó aparecem com frequência nas Escrituras como representantes e fundadores da nação de Israel. Outras vezes são mencionados os nomes dos 12 filhos de Jacó para representar as 12 tribos de Israel. Então o povo de Deus é conhecido no Antigo Testamento como a nação de Israel. E como ela era identificada? Era identificada pelo nome das 12 tribos. E falaremos dela nesse momento. Mas eu quero chamar a atenção do aluno e professor para o seguinte. Antes de falarmos do que está na nossa revista, eu queria chamar a atenção do professor e do aluno para o capítulo 48 de Ezequiel, no seu início. Porque o comentarista, ele começa no versículo 30 e vai até o último versículo,
mas nós vemos aqui algo importantíssimo em Ezequiel no capítulo 48, no início deste capítulo. Ezequiel capítulo 48, versículo 1 diz: estes são os nomes das tribos. Portanto, antes de citar os nomes das tribos, a partir do versículo 30, o capítulo 48 começa nos mostrando quem são essas tribos. Eu acho importante o caro professor e aluno falar sobre isso, apesar de não estar na nossa revista, porque aqui nós temos uma listagem que está de acordo com a distribuição das tribos na Palestina. Por que eu faço questão de mostrar isso a você? Porque uma coisa são as portas ao redor com o nome das tribos. E outra coisa é termos os nomes das tribos segundo a sua distribuição na terra. E é isso que nós temos em Ezequiel, no capítulo 48, a partir do versículo 1. Eu escrevi assim para resumir. Após são citados os termos de cada tribo, ou seja, a extensão de terra que pertencerá a cada tribo. Temos o quê? Temos o termo de Dan, depois o termo de Azer, termo de Naftali, o termo de Manassés, o termo de Efraim, termo de Ruben, termo de Judá. Aí nós temos citadas 7 tribos: Dan, Azer, Naftali, Manassés, Efraim, Ruben e Judá. Agora, depois dessa descrição do território que pertencerá a essas 7 tribos, nós temos o quê? Uma área que é reservada para a cidade, para os levitas e para o príncipe. O texto continua falando depois sobre os outros termos, que são termo de Benjamim, termo de Simeão, termo de Issacar, Zebulon e Gade. E eu chamo a atenção do professor e do aluno que nós precisamos ler todo este capítulo para entender bem esta passagem bíblica. Então, não fique apegado apenas ao que foi trazido na revista, porque o comentarista com certeza escolheu estes últimos versículos porque ele queria dar ênfase ao último versículo que fala sobre o nome da cidade, que é o título desta lição: o Senhor está ali. Mas antes do versículo 30, nós temos a descrição de todos os termos, ou seja, de toda a extensão de terra, divididas como houve a divisão aqui no Brasil das capitanias hereditárias. Você vai ver, você que já estudou história vai lembrar disso. Então, chamo a atenção dos alunos e professores para isso. Leia Ezequiel 48 a partir do versículo 1 e você vai entender melhor a distribuição das tribos na terra da Palestina. E eu trouxe para você este mapa para você entender. Você pode ir na sua Bíblia e observar este mapa da Palestina após a ocupação da terra. Como a terra foi distribuída, nós temos de um lado 3 tribos no lado oriental, e do outro lado nós temos as 9 tribos, mais um pedaço de terra que também pertenceu a Manassés. Ou seja, nós tivemos uma distribuição que não foi igualitária. Se observarmos a distribuição de terra da Palestina após eles ocuparem a terra, nós temos tribos que receberam porções de terra bem maiores do que as outras tribos. E como citei aqui, Manassés, ele foi tão abençoado que ele tinha terra no lado oriental e no lado ocidental. Então, observe isso, meu caro professor e aluno. Olhe aí no seu mapa, na sua Bíblia, se puder, leve para os alunos esta tela, pode printar, copiar, fique à vontade. Agora, veja que interessante, este mapa que não está colorido do lado direito, ele tem uma distribuição de terra igualitária. Ninguém recebe maior porção de terra do que o outro. Então, segundo o relato de Ezequiel capítulo 48, nós teremos Dan, depois Azer, depois Naftali, depois Manassés, depois Efraim, Ruben e Judá. Depois nós teremos ali a cidade santa, Jerusalém, estará ali restaurada. E após nós teremos o quê? Teremos Benjamim, Simeão, Issacar, Zebulon e Gade. Esta é a sequência que está em Ezequiel no capítulo 48, do versículo 1 até o versículo de número 29.
Eu chamo a atenção do caro professor e aluno para este versículo. Ezequiel 48, 29 diz assim: esta é a terra que sorteareis em herança às tribos de Israel, e estas são as suas porções, diz o Senhor Jeová. Então, eu termino esta tela mostrando para você como foi a divisão de tribos quando o povo ocupou a terra sob a liderança de Josué, e ali nós temos a distribuição. Algo interessante, por exemplo, Simeão, o seu território foi dentro do território de Judá, mas no milênio não. No milênio todos receberão porção de terra igual, como, repetindo aqui, as capitanias hereditárias na história do Brasil. Assim, mostre para o seu aluno isso. Desde o capítulo 48, versículo 1, nós temos as tribos distribuídas na Palestina. E olha que interessante, eu trouxe para você nesta tela como a terra da Palestina está voltando novamente para as mãos da nação santa, do povo de Deus. Se você olhar na internet, você pode pegar este mapa. Nós temos ali que em 1946 a Palestina estava completamente tomada pelos árabes. O povo judeu tinha pouquíssima porção de terra. E você deve se lembrar, nós já estudamos aqui, que foi dado a Israel o status de nação desde o final de 1947 até o início de 1948. Então, o povo de Israel recebeu de volta a sua terra, mas parcialmente. E aí nós temos o segundo mapa, onde nós temos já Israel ocupando grande parte do seu território. Aqui não temos a ocupação de Israel, mas aqui temos Israel voltando para o seu território, e aqui temos a Palestina junto com Israel na terra que o Senhor deu ao seu povo. Já neste terceiro quadrinho, neste terceiro mapa, nós temos em 1967 a Guerra dos 6 Dias e a expansão de Israel. Israel vai ocupando cada vez mais o espaço concedido, dado por Deus. Agora, o último quadro que temos aqui é em 2011. É claro que agora está bem diferente, mas você vê como Israel recuperou grande parte do seu território. Compare este quadro, compare esta imagem com esta primeira imagem que nós mostramos aqui. Você verá a grande diferença entre o território que foi ocupado por Israel em 1946, antes da decisão de dar a eles o status de nação, e agora, nos idos de 2011, nós temos Israel ocupando grande parte do seu território. E, amados irmãos, não queremos fazer aqui discurso político, nada disso. Apenas mostrar que para que esta promessa se cumpra, é preciso que isto aqui aconteça. Então, é preciso realmente que a nação de Israel ocupe o seu território para que as promessas divinas se cumpram. E ao observarmos isso, nós vemos que realmente a palavra de Deus tem o seu fiel cumprimento. Vamos prosseguir. Primeiro item do segundo tópico, as 12 tribos de Israel. Quero alertar a vocês que em alguns momentos nós faremos apenas a leitura. Por alguns textos nós considerarmos algo apenas como informação. Vamos lá. Há cerca de 20 listas dos filhos de Jacó e das respectivas tribos de Israel no Antigo Testamento. Mas não existe nenhum padrão. Por exemplo, a lista com os 4 primeiros nomes, Rúben, Simeão, Levi e Judá, seguem a ordem de nascimento. Outras listas divergem a partir do 5º nome. É claro, se você tiver curiosidade, você pode ler cada versículo desse, mas isto seria improdutivo para uma aula de escola bíblica dominical. Continuando, a lista de Ezequiel, eu acrescento o seguinte, irmãos, a lista de Ezequiel citada nos últimos versículos do seu livro, porque nós já mostramos aqui que existe uma lista de Ezequiel no início do capítulo 48, e que deve ser considerada porque nela temos a divisão dos termos, porque nela nós temos a divisão da terra em porções que serão dadas de forma igualitária a todos os descendentes das tribos de Israel. Prossigamos. A lista de Ezequiel, citada nos últimos versículos do seu livro, isso eu acrescentei, segue no sentido horário a partir do norte da cidade, com Rúben, Judá e Levi
leste ao oriente, José, Benjamim e Dan, sul, Simeão, Issacar e Zebulon, oeste ou ocidente, Gade, Azer e Naftali. Eu acho importante trazer para os alunos o seguinte, não está na nossa revista, mas eu preciso dizer isso aqui. Assim como as tribos ficavam acampadas ao redor do tabernáculo, isso nós vemos em Números capítulo 2, as 12 portas rodearão a cidade de Jerusalém como símbolo de proteção, memória e santidade, pois todo o monte será sagrado. Então, alguém pode perguntar, mas pastor Daniel, por que haver portas com nomes das tribos ao redor? Então, eu como estudante da Bíblia, digo para você que eu vejo nisso um reflexo do que acontecia com o povo quando se acampava nas suas peregrinações. O que nós tínhamos? Tínhamos o tabernáculo e ao redor do tabernáculo as tribos estavam distribuídas. Só que a divisão era diferente. Se nós olharmos Números capítulo 2, nós veremos que ao redor do tabernáculo, ao norte, estava Azer, Dan, Naftali. Ao oriente estava Issacar, Judá, Zebulon. Ao sul, Gade, Ruben, Simeão. E a oeste ou no ocidente estava Benjamim, Efraim e Manassés. Agora, em Ezequiel capítulo 48, nós temos outra distribuição. Nós temos ao norte Ruben, Judá, Levi. Nós temos no oriente ou a leste, nós temos José, Benjamim e Dan. Ao sul, nós temos Simeão, Issacar e Zebulon. E ao oeste ou no ocidente, nós temos Gade, Azer e Naftali, ao redor da cidade santa. Agora, que interessante, irmãos, por que podemos fazer esta associação entre o tabernáculo e Jerusalém? Porque em Ezequiel capítulo 43, no versículo 12, diz o seguinte, Ezequiel 43, 12, esta é a lei da casa sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa. Então, pastor Daniel, quer dizer que todo o contorno será santo, sim, assim como o tabernáculo tinha como divisões o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo, assim também Jerusalém, não somente um tabernáculo, mas Jerusalém será uma cidade santa, protegida. Prosseguindo o segundo item do segundo tópico, critério da ordem dos nomes. Pelo relato do nascimento deles, a melhor explicação da ordem dos nomes parece ter sido o critério das mães deles, ou pelo menos uma tentativa. Por exemplo, nós temos Raquel e Bila, Leia e Zilpa de um lado, Raquel e Bila do outro. A diferença é que Naftali é filho de Raquel por meio da sua serva Bila e está junto com Gade e Azer, filhos de Leia por meio de Zilpa. Toda escolha tem seu propósito, nada é aleatório, os escritores bíblicos sabiam o que estavam fazendo, a questão é que nós desconhecemos esses critérios. Ou seja, isto é apenas informação. Se você quiser aprofundar e pesquisar mais sobre isso, amém. Porém, para a nossa lição, isto é apenas uma informação que é dada pelo nosso comentarista e nós não temos muito o que comentar a respeito disso. Prossigamos e vamos para o terceiro item do segundo tópico. Propósitos dos nomes. De Abraão, o filho escolhido foi Isaque. De Isaque, o filho escolhido foi Jacó. De Jacó, todos foram incluídos na nação escolhida. Esses 12 filhos de Jacó deram os seus nomes aos 12 territórios da terra de Canaã durante a partilha da terra sob a liderança de Josué. O nome nas 12 portas da Jerusalém milenial, bem como na Nova Jerusalém, tem por propósito a memória dos filhos de Israel. É claro que o comentarista fala sobre isso, mas nós vemos além de memória, nós vemos o símbolo de proteção, porque nós temos portas que fazem também separação, e aí nós temos também o simbolismo de santidade, de separação, como provamos aqui em Ezequiel capítulo 43, versículo 12. Eu queria chamar a atenção do caro professor e aluno para esta tela que estou mostrando para você agora.
Preste bastante atenção. Nós temos cerca de 20 listas de tribos em toda a Bíblia. Mas 3 delas são significativas no que diz respeito à escatologia bíblica. E o que eu trouxe para você está no livro Apocalipse, versículo por versículo, do pastor Severino Pedro da Silva. Ele faz uma comparação entre os filhos de Jacó, que estão em Gênesis 49, entre as tribos que são citadas em Apocalipse 7 e em Ezequiel 48. Se você olhar o livro na sua página de número 106, você vai ver que ele coloca Ezequiel 48 na coluna do meio. Mas eu, propositadamente, alterei o local desta segunda e da terceira coluna para mostrar a você, caro professor e aluno, uma sequência escatológica. O que nós temos na primeira coluna? Nós temos a bênção de Jacó para os seus filhos. E são citados os seus filhos: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Issacar, Dan, Gade, Azer, Naftali, José e Benjamim. É claro, você que é estudante da Bíblia vai logo perguntar: pastor Daniel, por que o Senhor não destacou José e não destacou Levi? Porque se você é estudante da Bíblia, você vai se lembrar que de José vieram Efraim e Manassés, que formaram 2 grandes tribos de Israel. E Levi, você deve se lembrar, caro professor, que Levi, ele não recebeu possessão de terra. Apesar de ser filho de Jacó, ele não recebeu possessão de terra. Portanto, a terra que seria de Levi e de José foi dada a Efraim e Manassés. Agora, nessa segunda coluna, em Apocalipse 7, nós temos aqui citados os 144 mil, que serão os remanescentes de Israel durante a grande tribulação. Esta listagem começa com Judá, depois vem Rubem, Gade, Azer, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Chama-nos a atenção, primeiro, o fato de Manassés estar citado aqui. Como já falamos, Manassés, como filho de José, recebeu possessão de terra. A outra coisa que nos chama a atenção é Levi. Levi foi colocado no lugar de Dan. Em seu livro, o pastor Severino Pedro da Silva diz o seguinte: o leitor deve observar que a tribo de Dan foi excluída desta lista. Irineu, escrevendo perto do fim do 2º século de nossa era, informa-nos sobre uma antiga tradição muito divulgada entre os judeus e ensinada pelos rabinos, que supunham que o anticristo viria dessa tribo. Na presente lista dos assinalados, os nomes de Levi e José são postos no lugar de Dan e Efraim. Eu já coloquei essa informação para você, que Levi assumiu o lugar de Dan nesta listagem. E José aparece novamente, apesar de não ter recebido possessão ele mesmo, mas os seus filhos. Ele é colocado no lugar de Efraim. Ora, por que no lugar de Efraim? O pastor Severino Pedro da Silva lembra o seguinte. Ele diz assim na página 105 do seu livro: o profeta Oséias, durante o desaparecimento dessa tribo, a tribo de Efraim, durante um tempo de apostasia, diz o seguinte: Efraim está entregue aos ídolos, deixa-o. Este pronome final do presente texto é muito significativo. Continua: Efraim com os povos se mistura, Oséias 7:8. Efraim, a sua glória, como ave voará, Oséias 9, versículo 11. Efraim foi ferido, secou-se a sua raiz, Oséias 9, versículo 16. Efraim fez-se culpado em Baal e morreu, Oséias capítulo 13, versículo 1. Durante o reino milenial de Cristo, essa tribo voltará a existir novamente. E é o que nós vemos na terceira coluna, e nós colocamos aí tarjado em verde para chamar a sua atenção. Olha como que essas listas acabam nos mostrando fatos bíblicos importantes. Agora veja que interessante, Dan, que foi omitido na segunda lista de Apocalipse capítulo 7, supostamente por dele vir o anticristo, agora no milênio encabeça a listagem. É o primeiro a ser citado.
é o primeiro a receber o seu termo lá ao norte. Nós temos Dan, Azer, Naftali, Manassés, Efraim, Ruben, Judá, Benjamim, Simeão, Issacar, Zebulon e Gade. Caso você tenha curiosidade, eu recomendo a leitura deste livro, porque isto explica muito sobre a escatologia bíblica. Então, nós temos aqui no milênio Dan de volta sendo restaurado. Nós temos no milênio Efraim de volta sendo restaurado, porque o milênio é um tempo de restauração da nação. Portanto, estas omissões têm um significado. Por isso que nós dissemos aqui no final, estas 3 listagens falam-nos sobre a escatologia e nos ensina o que aconteceu durante esse tempo e nos ensina como Deus trata o seu povo e como tratará a sua nação no milênio. Prossigamos e vamos então para um resumo. A lista ou profecia de Gênesis 49 fala do bem-estar das tribos dentro da terra da promissão. A lista de Apocalipse 7 fala da preservação da identidade física e moral dos 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo, que serão os remanescentes preservados durante a grande tribulação. Sabe por quê? Deus não permitirá o extermínio do seu povo. E por último, a lista de Ezequiel 48 fala da salvação final de Israel e da divisão escatológica da Terra Santa durante o milênio de Cristo. Vamos então para o terceiro e último tópico da nossa lição. O Senhor está ali. Este é o novo nome da cidade de Jerusalém, depois de sua purificação e restauração espiritual, sem deixar lembranças da idolatria, prostituição e violência. O nome Jerusalém não conseguiu deletar da memória do povo as abominações do passado. Por isso, esse nome precisa ser mudado. Primeiro item do terceiro tópico, os nomes da cidade. O primeiro nome da cidade de Jerusalém é Salém, que significa paz, desde o dia do patriarca Abraão. Ela foi chamada também de Jebus, que esteve sob o domínio dos Jebuseus, e só foi conquistada por Davi depois de alguns séculos da conquista de Canaã, e chamada também de cidade de Davi. Ela é também chamada de Sião e de Ariel. Jerusalém é o nome mais conhecido e significa cidade de paz. Mas esse nome não aparece no suplemento da profecia de Ezequiel. Ela é chamada em Apocalipse de Arraial dos Santos. Prossigamos. O nome divino é o segundo item do terceiro tópico. Os nomes de Deus não são apenas um apelido, nem simplesmente uma identificação pessoal, mas são inerentes à sua natureza e revelam suas obras e atributos. Não é meramente uma distinção dos deuses das nações pagãs. Nós usamos os nomes para isso, para distinguir uma pessoa de outra, mas o nome de Deus nada tem a ver com o uso natural como fazemos no nosso dia a dia. O nome revela o poder, a grandeza e a glória do Deus Todo-Poderoso, além de mostrar os atributos dele. O próprio Deus se identifica a si mesmo como Hashem, ou seja, o nome, em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 2. Quando a Bíblia faz menção do nome de Deus, está se referindo ao próprio Deus. Haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. Deuteronômio capítulo 12, versículo 11. Então, irmãos, o nome de Deus é algo que reflete o seu caráter, os seus atributos. Quando falamos o Senhor dos Exércitos, ele é um Deus da peleja. Quando falamos Jeová Shalom, ele é o Deus de paz. Quando falamos Jeová Mikadiskim, estamos falando do Deus que santifica, o Deus que traz a santificação. Quando falamos Jeová Tsidkenu, nós temos Jeová como justiça nossa. Agora, o nome de Deus vai revelar o que ele também deseja naquele momento. Por isso, seus nomes são revelados em ocasiões diferentes. Prossigamos. Yahvé Chamar. A
A Bíblia nos mostra com clareza que Deus se deu a conhecer nos tempos do Antigo Testamento por vários nomes inerentes à sua natureza e à circunstância da sua revelação. Para Abraão, ele apareceu como a provisão para o sacrifício em lugar de Isaque, seu filho, com o nome Yahvé e Ré, ou seja, Jeová Jiré, que significa o Senhor proverá. Ele se manifestou como Yahvé Rafá, ou Javé Rafá, isto é, o Senhor que sara, entre outros nomes. Mas o nome divino Yahvé Shamá, Javé Samá, isto é, o Senhor está ali, é o novo nome dado à cidade no milênio. O objetivo é dissociar o nome de Jerusalém com os pecados do passado. Ou seja, Deus purificou a sua cidade e vai trocar-lhe o nome. Desde o Antigo Testamento, Deus ele trocou o nome de homens, como trocou o de Jacó. Mas o importante é que agora Deus vai tomar a liberdade de mudar o nome da cidade, tirar o nome de Jerusalém, que ficou associado a pecados, a abominações, a idolatrias, e agora o nome será Yahvé Shamá. O Senhor está ali. Este é o título da lição que nós estamos estudando, caro irmão, caro professor e caro aluno. Vamos à nossa conclusão? O apóstolo Paulo ensina que com a queda de Israel veio a salvação para os gentios. O que não diremos com a sua plenitude? As bênçãos anunciadas nas profecias de Ezequiel não se restringem apenas ao povo judeu. Elas são extensivas a toda a terra. É importante salientar que nós já estamos sendo abençoados como igreja pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. Amém? E eu quero te fazer um convite muito especial. Na próxima semana, iniciaremos o primeiro trimestre de 2023. Nós temos um tema novo, uma lição nova, um novo comentarista. O assunto será Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Serão lições comentadas pelo pastor Elinaldo Renovato, um experiente servo de Deus na elaboração de revistas da CPAD. E nós já estudaremos a primeira lição, que tem como título O Avivamento Espiritual. Eu quero contar com a sua presença aqui em nosso canal no ano de 2023. Estou te aguardando na próxima lição. Eu encerro esta aula agradecendo a Deus por esta oportunidade e pedindo a você que continue orando por nós. E desejando que você tenha um ótimo final de ano e que o ano de 2023 seja um ano de realizações, acima de tudo, dos propósitos de Deus na sua vida. Que Deus possa te guiar, te orientar, te levar pelos caminhos que Ele quer levar, a fim de que você possa entender, compreender e cumprir a sua soberana vontade. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Aqui se despede o seu amigo, o pastor Daniel Rosa Dutra. Amém e amém.